Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em... Antes de abrir a Bíblia, vamos orar. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã. Pedimos a sua misericórdia mais uma vez sobre as nossas vidas. Pedimos que, mesmo na nossa incapacidade, Jesus, de entender, de viver uma vida plena com o Senhor, que o Senhor possa nos ajudar aqui mais uma vez essa manhã a ouvir a Tua voz, e que isso possa mudar e transformar a nossa mente, o nosso coração, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, amém. Essa semana a gente estava aqui em casa aqui orando, uma noite aí, antes de dormir, eu e a Sabrina, e me veio quase que uma frase na minha cabeça, assim, que eu vou até ler ela aqui, que ela ficou meio confusa, mas no meio da oração, na verdade, me veio essa oração, sabe? Que era assim: Jesus, não deixa a gente perder o foco, mesmo com coisas válidas. Eu vou tentar explicar isso. Eu até anotei aqui, cuidado com a alienação, porém, cuidado com o excesso. E como saber e conhecer o meio termo? E agora eu vou tentar explicar isso para vocês aqui hoje, para nós. A gente vive num mundo atualmente aí, que a gente é bombardeado por inúmeras distrações. Entende? Pode ser uma distração ruim, pode ser uma notícia ruim que veio, e é uma distração, assim, né? Você acaba perdendo o foco ali, você acaba tirando um pouco do seu chão, mas também existem outras coisas que não são ruins, que são boas, que são válidas, é isso que eu quero dizer, sabe? Que são ok, mas são distrações que tiram a gente do foco e do centro que nós deveríamos estar seguindo. E aí existe um outro lado, existe um outro extremo. O outro extremo é a gente ficar tão blindado, tão desconfiado de tudo, que a gente passa a se tornar alienado. Alienado é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo em sua volta, né? E aí esse é o outro extremo. O extremo é qualquer coisa nos distrair, qualquer notícia, qualquer coisa nova. A novidade agora é que a Virgínia vai separar. Até ontem eu não sabia que era Virgínia, mas tudo bom, tipo assim. Mas entende assim, eu tô dando exemplo qualquer uma bobeira aqui, mas assim, o mundo é isso, todo dia é uma coisa, entende? Todo dia é uma notícia, todo dia é uma história, todo dia tem uma novela para ser contada e acompanhada. E é isso, o mundo é isso, a nossa vida é isso. E aí tem o outro lado é a gente se tornar tão alienado, assim, eu não quero saber mais nada, eu não vou saber mais nada, eu não vou mais nada, que até essa alienação em relação ao mundo e as formas e as coisas que acontecem em nossa volta, isso daí também é prejudicial para a nossa vida com Deus. Olha que maluquice. E é isso que eu quero entender e eu quero compartilhar um pouquinho com vocês hoje aqui. Primeira história que eu quero falar com vocês está lá em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38. Lucas 10, a partir do versículo 38. Né? Foi? Vamos lá. Diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço.
E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E respondeu o Senhor Jesus: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Essa aqui é uma passagem muito clássica quando a gente vai falar sobre isso, assim. Eu vejo por mim e pela Sabrina, assim, a gente ama servir, assim, a gente ama fazer, a gente ama, né, vocês sabem disso. E a gente às vezes se pegou muito nisso, sabe? Em se preocupar mais em servir do que estar. Entende o que eu quero dizer? O que Marta estava fazendo aqui não tinha nada de errado, concorda comigo? Ela recebeu só o Senhor Jesus na casa dela. E ela estava fazendo o melhor do serviço dela. Então ela deve ter ido lá e feito um pão maravilhoso. Imagina, feito um banquete, arrumado a casa, arrumado a mesa, tudo perfeito, tudo maravilhoso para receber Jesus. Poxa, vamos combinar, né? Assim. E Maria deve ter começado ajudando lá antes de Jesus chegar. Mas na hora que Jesus chegou e começou a falar, cara, Maria sentou e falou: meu, é isso aqui que eu preciso. E Marta, imagina, o pão estava no fogo. Se ela não tira, ia queimar. A água estava fervendo. Entende o que eu quero dizer? Era um serviço válido. Não tinha problema nenhum nisso. E Jesus aqui não está condenando o serviço. Mas o que Jesus estava apontando para Marta, assim, Marta, por trás desse servir todo seu, existe algo que não é só o servir. Que é muitas vezes não estar disposto a ouvir e participar. Sabe? E a gente tem que tomar mais cuidado, de novo, esse é um exemplo de coisas totalmente ilícitas. Coisas que não são erradas, mas que não devia estar sendo a preocupação da Marta naquele momento. Sabe, às vezes a gente tem isso, sim. A gente, em vez de tomar o nosso tempo com alguma coisa com Deus, a gente deixa que outras coisas válidas tomem esse tempo. Então é mais ou menos assim. A gente pensa assim, não, amanhã eu vou, sei lá, estou chutando qualquer coisa, tá bom? Mas amanhã, depois do almoço, eu vou tomar meia horinha do meu tempo, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia. Aí amanhã, depois do almoço, você lembra que tem que lavar a louça. Aí você lembra que, puxa vida, eu preciso ir na farmácia. Nossa, mas peraí, acabou o fermento e eu preciso fazer um bolo. Estou chutando qualquer coisa aqui. É válido isso? É válido. Mas é o tempo certo? Entende? E assim a gente é roubado. Com coisas totalmente lícitas. Nossa, eu preciso limpar minha casa, porque à noite vou receber pessoas aqui, vou jantar aqui na minha casa. É totalmente lícito. Mas aquela meia horinha lá que você tinha proposto no teu coração de estar com Jesus, de estar com Ele, aquilo é o que importava naquele momento. É aquilo que deveríamos estar fazendo. Sabe, então, é isso que o Senhor estava colocando no meu coração, sabe? De coisas assim, estar preocupado, estar ali, né? Ok, precisamos fazer, mas toma cuidado, para que coisas, inclusive coisas boas, não tirem o nosso foco. Aí tem outro lado, as coisas ruins, notícias ruins, também vai tirar o nosso foco. E a gente já falou sobre isso aqui, né, algumas semanas atrás. A gente tem que tomar cuidado, para que isso não tire a nossa paz. Notícias vão vir a todo momento. A Bíblia nos diz que vale, nós vamos passar pelo vale também. E ok, mas isso tem que nos abalar a ponto de nos aproximar de Deus. Não a ponto de nos tirar da presença dEle. Porque até a página 2 a gente vai conseguir resolver. A página 3, 4, 5, se a gente continuar pensando, a gente vai perder o sono, a gente vai perder a fome, a gente vai perder a saúde. E a gente não vai resolver. Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses extremos. De novo, essa semana aconteceu alguma coisa e a Sabrina estava com o coração apertadinho ali, não sei o que era. E aí eu falei para ela, amor, amém, eu entendo a sua preocupação, vamos orar, mas a gente só pode ir até aí.
a partir daqui, se eu deixar isso tomar espaço da minha mente... eu lembrei, era alguma coisa que o Davi perguntou sobre namorado. Cara, e aquilo, ela ficou desesperada assim, ele é muito sério, ele é muito novo, e não sei o quê. E eu falei, amor, ok, entendo, concordo, vamos orar, vamos instruir ele da melhor maneira possível, mas acabou aí. Eu não vou dormir essa noite por causa disso? Não tem o que fazer, entende? Assim, é uma preocupação válida? Totalmente válida, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente sabe como esse mundo está hoje. Mas você entende o que eu quero dizer? E aí, esse é o ponto importante. Isso já também me leva ao segundo ponto principal aqui, que é a alienação. Que foi onde eu tenho a Sabrina tem a propensão a cair no primeiro, que é tudo ficar grande, e eu tenho a propensão a cair no segundo, tudo não é nada, que é a alienação. E foi nesse momento que Jesus falou comigo assim, cuidado com o excesso, mas cuidado com a alienação. E aí, vamos lá, o que é essa alienação? Vamos continuar nos evangelhos, João, vamos para frente aí, capítulo 17, João 17, a partir do versículo, 15 e 16 a gente vai ler. Jesus, ele estava orando pelos seus discípulos, tá? João 17, 15, diz assim, não rogo, quer dizer, eu não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Olha só o que Jesus estava orando pelos seus discípulos. Ele estava dizendo assim, olha, eu não quero que você tire eles do mundo. Eles vão ter que viver nesse mundo. Mas eles não são desse mundo, mas a vida deles é aqui. Olha o peso dessa palavra de Jesus. O que Jesus estava dizendo é o seguinte, olha, embora eles não sejam daqui, e nós não somos daqui, eles vão viver nesse mundo. Então eles não podem se tornar alienados a esse mundo. A gente, obviamente, não precisa estar sabendo de tudo que está acontecendo no mundo, né? Vamos combinar que tem coisas que é melhor não saber. Mas isso aqui não é nem em relação a notícias, em relação a se deixar levar pelas coisas do mundo, né? E aí a gente pode abrir aqui em várias vertentes, eu não vou ser tão extensivo hoje aqui, mas depois a gente pode voltar a falar disso. Mas alguns exemplos aqui, a gente até falou sobre ele, a Daniel, no capítulo 1, a gente não vai ler, mas lembrem disso. Daniel capítulo 1, Daniel é levado, lembra? Cativo para a Babilônia, junto com seus amigos, e lá um escravo é separado para comer na mesa do rei. E aí de novo a gente entra naquela história, tem algum problema em comer na mesa do rei? A princípio, se fosse eu ia falar assim, nossa, Deus está me guardando, está me honrando. Eu podia ser escravo, tá lá numa cela jogado, comendo, né, qualquer coisa, resto de alguma coisa, eu estou na mesa do rei. Pensa, de uma forma normal, como todos os outros pensaram ali. Eu imagino que existiam outras pessoas ali com o coração também ok em relação a Deus. Mas Daniel só e seus amigos que entenderam que aquele momento de comunhão à mesa, junto com o rei, junto com a comida, era muito mais do que só comer. Era uma interferência, que não faria bem para eles. Entende? Então, o comer não era o problema, mas o efeito daquele ambiente que era o problema na vida deles. Isso que é a interferência do mundo. Sabe? Daniel conseguiu ler ali muito mais do que uma comida. Eu não imagino que o problema estava no comer ou manjar, comer o que o rei comia lá. O problema estava no ambiente que se comia. Entende? No meio que estava. E aí Daniel podia simplesmente falar, não quero, não vou, não faço nada,
e tentasse se abster totalmente, mas ele colocou no coração dele de fazer algo diferente, né? Daniel, ele não se rebelou de forma agressiva, quer dizer, ele não falou assim, esse negócio de mundo não é meu, não, gente, eu só quero fazer um negócio diferente aqui, porque eu sinto de Deus de fazer. Entende? Ele não foi alienado ao mundo no sentido, não, vamos fazer um negócio aqui, vamos fazer diferente. Me traz só os legumes. E durante um tempo, lembra da história toda lá? E eles foram os mais fortes, os melhores, etc. É isso, sabe? É através dessa sensibilidade que a gente vai conseguir o equilíbrio. Que é não se desesperar com qualquer notícia, não se alienar totalmente ao mundo, se enfiar embaixo de um buraco e ali viver e achar que Deus está nesse buraco, porque Deus não está no buraco. Sabe? Deus quer a gente aqui, vivendo nesse mundo. Por quê? Porque é aqui que a gente vai mostrar a glória dele. Aqui que a gente vai mostrar a presença dele. É aqui que a gente vai mostrar quanto nós somos filhos dele. Só que para viver aqui, de uma maneira equilibrada, a gente precisa dele. E aí entra a terceira coisa, né? Como que a gente pode viver? Como que a gente pode achar esse meio termo, esse equilíbrio? Sabe, esse equilíbrio, ele só vem de Deus. Não tem outra maneira de ter esse equilíbrio. O Salmo 119, verso 105, você lembra? Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sabe quem vai iluminar o nosso caminho? É a palavra. A palavra de Deus vai iluminar os nossos passos. Imagina você numa escuridão total. E aí você liga uma lanterninha do celular ali. Você não é guiado por aquela luzinha? E você vai caminhando sem pisar num bicho, sem... É isso. Agora pensa na palavra de Deus. A gente vivendo nesse mundo obscuro, sombrio, tenebroso. E o que vai nos guiar? É a palavra de Deus. É a luz para os nossos caminhos. Ela vai dar o discernimento. Ela vai nos dar a direção do que é bom eu entrar e do que não é bom eu entrar. Se não for ela, gente, não tem. Não dá para ser pela minha cabeça. Não, mas eu sou crente há X anos. Então não, eu já sei o que tem que fazer. Será? Será que a gente não está caindo nos nossos próprios desejos e pensamentos? Isso é um erro muito comum em crente velho. Crente velho no sentido de velho de... não de idade, velho de crente, entende? Que assim, eu sei tudo. Eu sei que é Deus, eu sei que lá, eu já li a Bíblia. E aí a gente cai no básico, cai no bobo, cai no, sabe? Começa a criar teologias nossas próprias para atender os nossos desejos. Isso é um erro muito grave. Quando a gente tira a nossa dependência da palavra de Deus, que é quem guia o nosso caminho. Essa dependência, ela passa por algumas etapas, né? Como nós falamos aqui, é a dependência da palavra. Hebreus 12:2 vai falar assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A nossa cabeça sempre vai ter que estar assim: será que Jesus está se agradando disso? Será que... existe um filme, não sei se vocês já viram, um filme antigão que falava assim, e se Jesus, e se fosse Jesus? Lembra disso? Não lembra disso? Caramba, agora não é se Jesus estivesse aqui. É se Jesus estivesse aqui, que a pergunta era: e se fosse Jesus em meu lugar? Acho que era isso. Assim, tá bom, eu estou aqui fazendo alguma coisa. E se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? O que faria Jesus em meu lugar? Acho que é isso. Essa pergunta que está na nossa cabeça. Todo momento. No momento que eu pego meu celular para ver um videozinho, eu tenho que falar, mas se Jesus estivesse aqui? Eu sempre tenho... Eu tenho também o versículo de Paulo que fala sobre o obreiro aprovado. Obreiro aprovado, e ele continua assim: que não tem do que se envergonhar. Para mim isso é clave, assim, é chave. Se eu faço alguma coisa
que eu me envergonho, eu tenho que parar de fazer, gente. Ah, não, mas peraí, eu não vou fazer porque o pastor está aqui. Eu não vou fazer isso porque o Nicolas está aqui. Entende? Se a gente está preocupado com as pessoas que estão à nossa volta, e isso envergonha a gente tem que parar de fazer. Porque Jesus está com a gente todo momento. Obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Não é se envergonhar na frente aqui. Aqui ninguém se envergonha de nada, né? Todo mundo aqui é crente. E lá em casa, lá. Lá em casa é ótimo, né? E aqui em casa. E na nossa vida, entende? Nos nossos pensamentos, no chuveiro, indo na cama, dormindo. Será que o que a gente pensa sabe, se Jesus estivesse aqui pensando com a gente, ele tá, né? Mas, entende o que eu quero dizer? É isso, gente. Essa atitude, essa ação tem que moldar as nossas vidas, o nosso pensamento e as nossas atitudes. Ah, eu não faço isso aqui na frente do Nicolas. Não, assim, tem coisa que a gente não faz na frente de ninguém, né? Eu sei, né? Ok, mas aí não é errado, eu não faço aqui, eu só faço quando não voltar. Poxa, mas então peraí, tem alguma coisa errada nessa história. Eu tô com vergonha de alguma coisa que não devia ter. Entendem isso? Então assim, vamos refletir nessas coisinhas bobas assim, dia a dia. Viver esse equilíbrio é agir com responsabilidade, amando as pessoas, mas também cultivando nossa intimidade com Deus. Daniel, ele continuou na Babilônia, entende? A gente fala que a Babilônia é o mundo, né? A Babilônia é o mundo, Daniel continua na Babilônia. E se a gente olhar o ministério de Daniel, foi inteiro na Babilônia. Ele morreu na Babilônia, gente. Ele viveu no mundo, literalmente no mundo, entende o que eu quero dizer? Só que ele não era daquele mundo. Só que ele serviu aquele mundo. Ele serviu um rei. Ele serviu pessoas. Ele cultivou amizades. Não sei se muitas ou poucas, não importa, mas ele tinha pessoas que ele conhecia, vizinhos, amigos. Ele estava lá. Ele nunca foi tirado de lá. Deus poderia falar, olha, Daniel foi o homem aí, e porque ele fez esse jejum de Daniel, eu vou tirar ele dali agora. Não, ele continuou lá, entende? Vivendo o melhor dele para Deus. E aí a gente pode lembrar de outras passagens, quando o rei proíbe de fazer oração a outros deuses que não fosse ele. O que Daniel fez? Ele ouviu. E a Bíblia diz assim, imediatamente Daniel foi para sua casa. E olha só, ele sempre orava, ele abria a janela dele e orava apontando para Jerusalém. Ele não podia ter fechado a janela aquele dia? Podia. Mas aquilo feria de alguma maneira aquilo que ele acreditava com Deus, sabe? Ele abriu a janela do jeito que ele fazia todos os dias. Ele foi acusado por aquilo, ele foi jogado em cova por causa daquilo, sabe? Só que, olha como Deus é maravilhoso e tremendo. Olha como as coisas não giravam em torno de Daniel. As coisas giram em torno de Deus. Daniel tem uma posição perante o mundo de intimidade com Deus. E para que serve essa posição dele? Equilibrada. Glorificar o nome dele. Porque no final dessa história, o que o rei fala? O rei, o Deus de Daniel, é o único Deus. Não é Daniel, nunca, gente, nunca foi Daniel. Entenda isso, nunca fui eu, nunca foi você, sempre foi ele. Então, se as coisas acontecem, é porque ele quer que o nome dele seja exaltado. Não é. E o nome dele vai ser exaltado, gente. Sabe? Porque é assim. E a gente vai continuar vivendo. Só que se a gente não encontra esse equilíbrio aqui, e se a gente vive desequilibrado, a palavra desequilibrado já fala tudo, né? Sabe? A gente vai ficar doente, a gente vai ficar sofrendo, a gente vai ficar alienado demais às coisas do mundo, sem saber o que está acontecendo, sem viver, sem mostrar a glória dele. Achando que porque a gente se reúne aos domingos tá bom e não tá bom.
Sabe, não é aqui que a gente vai mostrar nada de quem a gente é. Não é aqui, não é aqui. Então, assim, lições práticas. A gente tem que orar e buscar Deus a cada dia mais na nossa vida. Pedindo o discernimento do Espírito Santo. Tiago 1 vai dizer, ore a Deus com fé, pedindo sabedoria, que Ele dá a todos. Sabe, sabedoria para quê? Sabedoria para viver nesse mundo. Sabedoria para criar os nossos filhos. Sabe, ter a resposta certa. Sabedoria para ouvir uma notícia e ter o equilíbrio em Deus para responder de maneira equilibrada. A passar por uma situação e ter o equilíbrio em Deus para conseguir passar por aquela situação. Né? A poder assistir alguma coisa na internet, na televisão e ter o equilíbrio em Deus e saber o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que não é bom. É isso. Nessa busca, sabe? De buscar esse discernimento, a sabedoria de Deus. Usar a palavra de Deus, olha só, como um filtro. Como um filtro para as nossas decisões e as nossas prioridades. Lembra que a gente usa um filtro, né? uma peneira para fazer algumas coisas, porque a gente não pode... É isso, usa a palavra de Deus. É aquilo que a gente falou lá. Peraí, mas isso está me aproximando de Deus? Sabe, isso edifica Deus? Isso edifica o meu corpo? Isso edifica a minha vida, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca? Falar desta maneira... Ah, mas não tem nada de errado. Então, ok. Mas é o equilíbrio. É buscar sabedoria. Talvez hoje não. Talvez ontem não tinha problema, mas hoje, numa nova situação, em um novo contexto, mude. Entende? Paulo falava muito isso. Olha, você pode comer qualquer coisa. Mas se teu irmão vai pecar porque você está comendo e fazendo alguma coisa, cara, não faz. Isso é equilíbrio. Isso é discernimento na palavra. Entende? Da gente saber que eu posso fazer, que não tem nenhum problema, mas se eu fizer, poxa, eu vou estar fazendo alguém pecar, então eu não vou fazer. Nossa, Tiago, mas porque... Cara, porque eu não quero. Porque me importa mais o que aquela pessoa vai... Sabe, o que vai acontecer naquela pessoa. Hoje, essa semana eu ouvi um cara, era, sei lá, um videozinho pequenininho, de um filósofo. E o cara falava assim, e eu não sei o contexto, porque foi só um trechinho, e um entrevistador falava para ele assim, qual foi a coisa mais incrível que alguém fez por você? Alguma coisa assim. E o cara falou assim, sabe o que foi? Foi um japonês dentro de um avião. Como assim? O cara estava sentado na minha frente, ele virou, olhou para trás e falou assim, eu posso abaixar o banco? Aí o cara olhou e falou assim, como assim? A gente simplesmente chega no avião e abaixa, lá e acabou. Aí o cara falou assim, pode. Aí o japonês olhou para trás, olhou para ele, falou, ok, mas eu não vou abaixar não. E virou para frente e ficou quietinho lá. O cara ficou indignado. Falou assim, como assim? Eu falei que pode. Aí ele foi, bateu no ombro do cara e falou assim, eu falei que pode abaixar, não me atrapalha. Aí o japonês falou assim, eu vi que você está com o seu tablet em pé, olha o que vai acontecer se eu abaixar. E ele abaixou, e o tablet caiu. O cara falou assim, aquilo para mim foi uma coisa tão absurda, que ele olhou, perguntou, leu a situação, independente do que eu falei para ele, ele tinha todo o direito de baixar. Ele simplesmente não quis baixar, porque ele sabia que mesmo eu não vendo, se ele baixasse, o meu tablet ia cair. Isso não é sensacional demais, gente? É isso. É o equilíbrio. É a gente conseguir ler a situação e falar, cara, eu posso me portar dessa maneira, mas eu não vou me portar dessa maneira. Por quê? Porque não é porque eu estou escondendo. Entende? Existe todo um propósito para isso. E o propósito tem que ser certo. O propósito é, cara, porque não faz sentido agora.
Parece fácil, mas é uma vida vivendo assim que vai nos levar a isso. É uma cultura, entende? Não é agora que vai mudar. É a partir de agora, isso tomar parte da minha vida. Aquele japonês, e aí, obviamente, não defendendo aqui, mas a cultura é assim lá. A cultura é assim, de eu não me incomodar. As pessoas não falam no metrô, no ônibus, no trem. Por quê? Para não incomodar os outros que estão em volta. Olha que louco isso, entende? Eu lembro de uma história que eu ouvi, só para terminar as histórias aqui, eu não lembro, era na Alemanha essa fábrica, se não me engano. Os funcionários que chegavam cedo na fábrica, eles paravam o carro na última vaga. Porque eles falavam assim, aquele que chega mais atrasado, ele precisa chegar mais rápido no escritório, então eu vou deixar as primeiras vagas livres para eles. Cara, isso é amar o próximo, entende? Não é... E a gente está falando de gente que não é crente, olha isso. Mas eu me importar com as pessoas, me importar, entre aspas, entendam isso, com o mundo. Entende? Não o mundo. Importar com o mundo, com as vidas. Então a nossa vida tem que refletir isso. Nosso foco tem que estar equilibrado, a nossa vida tem que estar equilibrada, para que Jesus possa operar nisso tudo. Para que Jesus possa entrar em cada lugarzinho que Ele quer entrar. Então, vamos lá, para a gente terminar. Não se perca em tarefas ou em preocupações legítimas, mas que podem te tirar do foco de Cristo. Não se feche em uma bolha espiritual, esquecendo que Deus te chamou para ser luz e sal. Busca a palavra na oração e o discernimento para viver com equilíbrio. E lembre-se, o foco está em Jesus. Tudo é dele, tudo é para ele e nada é nosso. Jesus vai dizer lá, Mateus 6,33, buscais, pois, em primeiro lugar o meu reino, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E aí, aqui fica uma reflexão pra gente aqui, O que tem nos distraído? Mesmo que seja algo bom, sabe? O que tem nos tirado, mexido nesse nosso relacionamento com Jesus? E eu acho que a coisa mais prática que a gente pode pensar aqui de manhã hoje é como eu posso ajustar o meu foco. Entende? A gente ouve a palavra, legal, faz sentido, mas a pergunta que tem que ficar na nossa mente é como eu posso alterar, como eu posso melhorar o meu equilíbrio com Jesus. E talvez, durante esse momento aqui, você tenha lembrado de alguma coisa, sabe? E normalmente quando a gente lembra de alguma coisa, cara, é aí que a gente tem que colocar o nosso foco, é aí que a gente tem que olhar, é aí que a gente tem que tomar cuidado, é aí que a gente tem que mexer. Amém? Amém. Então, feche seus olhos aí, vamos orar. Jesus, nos ajude a ter os nossos olhos fixos em Ti, Senhor. Por favor, nós pedimos a Tua sabedoria que vem dos céus, que não é humana, para que a gente não se perca nas distrações que esse mundo nos oferece, Pai. Nos dê também coragem, sabedoria, inteligência, para que a gente não se isole do mundo, mas para que a gente possa viver aqui conforme a Tua vontade, Pai. Ensina-nos a viver no Teu equilíbrio, Pai, confiando somente em Ti. Oh, Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a glorificarmos o Teu nome nessa terra, Jesus. Nos ajuda, Pai, a mantermos todo o nosso foco e a nossa esperança em Ti. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Jesus.